Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar podendo rememorar, né, relembrar alguns momentos importantes da minha vida, né, profissional e da minha vida dentro da Ordem, né? Porque foram realmente bons momentos, assim, aquele período, né, de 2007 a 2012, contando os dois mandatos que a gente teve a honra de dirigir a nossa instituição aqui na subseção de Pelotas. Lá no início do nosso trabalho, né, eu, a Isabel, a Maria Helena, o Guinter e a Inesita, né, a nossa diretoria, tínhamos como ideia, né, de gestão de ordem. Porque, claro que eu sempre lembro nisso a figura do nosso sempre presidente José Carlos Pereira de Almeida, né, que ele sempre destacava, né, de que, com o devido respeito às demais profissões, a advocacia é a mais bela das profissões, né? E o papel da OAB no exercício dessa atividade, ela é imprescindível, né? E nós tínhamos esse desejo, assim como na gestão então que começava lá em 2007, de ter essa preocupação, podemos assim dizer, intramuros, né, voltado para a categoria, né, mas também tínhamos a clareza, né, do papel da OAB como guardiã da cidadania, né, como que deveríamos nos mostrar, né, nos trazer, levar a ordem mais para fora. Por que eu digo isso, né? Porque então tínhamos, e aí relembrando assim as conversas, inclusive lembrando o próprio início quando definimos lá a denominação da chapa, né? E estávamos conversando e determinando, pensando como é que é o nome da chapa que ia concorrer naquele momento. Tem que ser um nome que cause empatia com os nossos colegas, mas ao mesmo tempo demonstre vibração, demonstre ação. E aí acabou ficando Atua OAB, né? E aí sempre fazíamos a menção do Atua de ser tua e Atua de atuar, né? de mostrar ação. E tínhamos então essa preocupação de alguns eixos de atuação ligado à própria classe, ou seja, a ordem, viver a ordem, lembrando como uma entidade que tem o seu papel de órgão fiscalizador do exercício de uma profissão, né? O viver a ordem, ou pensar a ordem como um braço assistencial aos advogados, né? E o viver a ordem como um espaço de auxílio, de colaboração para o crescimento cultural e qualificar a atividade. Mas também tínhamos o desejo de mostrar a ordem para fora, né? Inclusive, por por esse motivo, já lá no início, aí no primeiro ano de gestão, nós criamos uma atividade denominada OAB vai à rua, a OAB vai às ruas, né? Justamente para mostrar a OAB, né, para a comunidade. E desenvolvemos uma série de atividades nesta linha, assim, né? Seja nos envolvendo com campanhas de trânsito, né? Naquela época, eu recordo, no fim de 2008, pouco se falava em Pelotas, uma questão muito singela, mas a questão do respeito à faixa de pedestre, né? Nos envolvemos nisso. A questão de um trabalho bem importante junto aos apenados de Pelotas, um trabalho com escolas municipais, a Maria Helena que conduziu bastante esse trabalho de trabalhar temas de direitos humanos, direitos trabalhistas, assim, fazendo um trabalho de educação popular, né, em relação. Então houve esse trabalho, assim, essa preocupação, né, do papel institucional, assim, para fora. E para dentro também, ou seja, então aquela ideia que eu referi, né, a questão do braço assistencial, do órgão fiscalizador e do órgão e da entidade que deveria apoiar o exercício da profissão da advocacia. E tivemos, que eu posso dizer assim, bons embates, né, já naquela época, o que se permanece até hoje, né, de trabalho com relação às prerrogativas, né? Tivemos, né, uma atuação, então nós tínhamos essa preocupação, assim, de dar esse apoio, né? Então, olhando assim, então, em termos internamente, né, no que refere ao braço assistencial, né? Foi uma preocupação e a gente trabalhou bastante, e ainda era um momento
de retomada da ordem estadual também, né, porque foi 2007, com o início da gestão do Cláudio Lamacchia, né, do Grupo OAB+. Então era um momento de retomada das questões também junto à própria seccional, e tivemos então essa felicidade de fazer um trabalho convergente, o que não ocorria até então na gestão anterior. Havia uma situação bem delicada que o nosso querido presidente Fábio passou em relação à seccional, né? Acho que isso é histórico, isso é infelizmente, mas então a gente teve essa possibilidade. Então houve um incremento de iniciativas da presença da Caixa aqui em Pelotas. E uma iniciativa que nós implementamos, que eu acho que foi marcante nesse campo aí do apoio, né, aos colegas advogados, foi a implantação do transfer, né, ou seja, foi na nossa gestão que implantamos esse serviço de deslocamento de vans lá do centro até aqui o Complexo Judiciário. Então porque ainda tínhamos muitos colegas lá e tudo mais, né, então foi uma iniciativa nossa, a gente implantou isso, foi em 2007, né, foi no primeiro ano, agora não recordo se foi 2007, 2008, então houve a implementação desse trabalho. Né. Como até referia contigo um pouquinho antes da nossa conversa, nós tivemos uma preocupação assim, bem grande na parte de propiciar aos colegas, advogados e advogadas, espaço de atualização profissional. Claro que já fazem isso, brincando, 15 anos, o início da nossa gestão. Então, eram outros momentos, né, em termos até de tecnológico. Então, a gente manteve o programa aquele do Direito 6.6, que está sendo retomado, inclusive. Nós, desde o primeiro ano, né, nos 6 anos de gestão, nós fizemos o Congresso Pelotense de Advogados. O primeiro congresso até o 6º congresso. Na Semana do Advogado, ao invés de fazer uma semana normal, a gente criou, né, retomamos, na verdade, e até o nosso também sempre presidente Gabriel Castro da Mota, ele mexia, eu fiz um congresso quando eu fui presidente, né, mas aí eu acho que o nome era outro, mas nós fizemos então o primeiro Congresso Pelotense de Advogados, e aí repetimos durante os 6 anos, né, depois acabou não se mantendo essa tradição. Então houve essa preocupação permanente, né, de apoio assistencial, cultural, né, e o trabalho bem efetivo nessa questão também das prerrogativas, né. Houve alguns embates na época, né, surgia a discussão dos honorários contratuais, dos honorários assistenciais da Justiça do Trabalho, que era um momento efervescente, né, que passamos por aquele período. Foi naquele período que também formalizamos a doação desse terreno aqui do município para a Ordem, né, embora já houvesse, né, todo o trâmite, a doação feita até mediante autorização legislativa, mas não havia sido escriturado. Então aquele período, o Cláudio esteve aqui em Pelotas, né, era o prefeito, era o Fetra naquele momento, né, concretizamos então, escrituramos o terreno em nome da Ordem, e aí depois, na sequência, fizemos aquele primeiro né, aterramento aqui da área, como mexia ali com o professor Gilberto, tomamos posse, né, formal do espaço. Então houve essa preocupação. Então em termos assim, de aspectos relevantes, claro, a gente fez todo um trabalho. Eu acho que isso é uma questão interessante também, se a gente até buscar informações, como é recorrente, né, eu acho, né, que há sempre um desejo de quem é gestor de qualquer instituição, especialmente, seja uma instituição de classe, mas do terceiro setor, que haja um sentimento de pertencimento dos seus pares com a instituição, né, com a entidade. E nós tínhamos esse desejo, né, de aproximar os colegas advogados, advogadas, às questões da vida da Ordem, né, e até por questão de grupo mesmo, né, a gente tinha esse perfil de trazê-los. E a gente fez um trabalho bem interessante na época, acabamos fazendo um investimento
com um grupo de uma agência publicitária para aproximar, para trabalhar essa questão do pertencimento. Desenvolvemos ações, né, para buscar, aí seja a questão, por exemplo, né, a atividade cultural, seja os encontros, os almoços do Dia do Advogado, seja os encontros de final de ano, né, justamente com esse viés de tentar despertar, né, ou demonstrar para os colegas que a ordem somos nós, né? A ordem vai ter a força que todos nós juntos conseguimos, né, vamos conseguir juntar para que ela assim o seja. Ou seja, a força da ordem está na força de cada um de nós e na soma de todos nós, né? E isso a gente era um desejo nosso de buscá-los. Então a gente teve essa preocupação. Então estava sempre permeando todas as nossas iniciativas, né? E nessa linha, a gente, aí começando a lembrar, né, nesse sentido de pertencimento, buscamos nos aproximar com os colegas das outras comarcas que estão vinculadas à nossa subseção, né? Pedro Osório, Arroio Grande, Herval, né, com um processo de escolha dos nossos delegados feito pelos próprios colegas, fazendo a indicação do seu delegado. Né, fizemos palestras né, em Pedro Osório, palestra em Arroio Grande, né, em Herval, fizemos em Herval também, né, fizemos encontros de final de ano, né, em Pedro Osório, em Arroio Grande. Em Herval não, o pessoal de Herval, né, veio a Arroio Grande. Ou seja, com essa ideia de, nas ações, mesmo que pequenas, mesmo que mais pontuais, no somatório permitíssemos, né, chegar lá no final do nosso mandato, olhássemos para trás e víssemos a tua OAB realmente esteve aqui, ou seja, e que as pessoas se sentissem, né, como integrantes daquele projeto. Acho que é isso que é importante, né, destacar. E claro que com as idiosincrasias naturais, né, e com as peculiaridades de cada um, né, Vitor, eu creio que a gente conseguiu, né, ou seja, no caso, eu sempre recordo, né, quando nós fomos eleitos, houve uma disputa com 3 chapas, né, né, e já quando houve o processo de reeleição, foi chapa única. Então eu creio que ao menos se não conseguimos tudo aquilo que queríamos, ao menos um mínimo de coesão, de aproximação, né? Porque muitos colegas que estavam vinculados às outras chapas foram chamados para trabalhar, né? Porque a gente já, embora hoje eu seja mais velho do que era naquele momento, né? A gente já tinha uma certa experiência, uma certa jornada percorrida, e a gente sabe que, né, como qualquer atividade voluntária, é necessário que nós somemos esforços, né? E porque sempre digo, nos vastos espaços que a gente trabalha, o inimigo está lá fora, né? Aqui dentro somos todos colegas e temos um único desejo, né, de que a ordem, como uma instituição, né, quase centenária, né, indispensável à democracia brasileira, ela esteja cada vez mais forte, mais coesa e mais pujante. E esta força, esta pujança só vai existir se houver essa compreensão, né, da classe dos advogados, advogados, de que, como eu referi há pouco, né, a força da ordem está, né, na força de cada um de nós, né? E a força de cada um de nós está na ordem, né? Quando nos deparamos com ofensas às nossas prerrogativas, o que fortalece o embate do advogado e da advogada frente a eventuais ofensas, não tem dúvida que é a ordem que está por trás, né? E a ordem tem essa força porque ela, né, legitima e está ali defendendo, né, a cidadania. Então acho que isso que é importante, a gente sempre tá atento nesse aspecto, né? Essa questão da mudança, né, quando nós assumimos a gestão, o foro já estava aqui, claro, né, mas ainda era um momento de transição, né? E aí aproveitando, tanto é que nesse período, né, de 7 até 12, por diversos momentos, né, se discutiu
sobre a pertinência, a adequação e a conveniência e a oportunidade de enfrentar a construção da sede aqui, né? E se tinha o debate, não, acho que não é o momento, ainda os colegas estão ainda muito querendo ficar muito próximos ao então centro da nossa cidade. Então, claro, a gente passou por essa situação. Mas o que eu vejo muitas vezes que o tempo passa, mas muitas vezes os problemas são recorrentes, as angústias são recorrentes, né? A preocupação com o exercício da atividade profissional, a questão da morosidade do judiciário, a questão do aviltamento dos honorários profissionais, a questão do respeito às prerrogativas, são temas que eram permanentes naquele momento, junto com alguns eventuais temas pitorescos até, né? Mas eram temas centrais. A preocupação com o exercício da atividade, respeito à prerrogativa, a questão do empobrecimento da atividade, a questão do respeito às prerrogativas, mas também são temas que hoje ainda a gente vive, a gente acompanha, né? Que é a angústia, né, de colegas. E se naquele tempo se falava também, né, da ampliação desordenada ou exagerada dos cursos de direito no país, o que acabava também aviltando a própria exercício da atividade profissional, da advocacia, né? Não mudou de lá para cá, infelizmente, né? Ao contrário, até se agravou. O que me parece assim, que tentando responder à tua indagação, no sentido de tentar pensar os anseios dos colegas naquele período, eu identificaria, podendo correr o risco de ser uma antevisão ao que hoje vivenciamos, ou repetir o que a gente já hoje encontramos, né, Vitor? Eram esses os anseios, ou seja, de ter respeitado as prerrogativas, né, de poder ser bem atendido nos diversos espaços da atuação da advocacia, seja pelo juiz, pela promotora, pelo delegado, e assim por diante, né, nos diversos espaços, né? A preocupação sobre a questão da subsistência, né, seja do aviltamento pela ampliação do quadro de advogados, seja pelo aviltamento, muitas vezes perpetrado quando da fixação de verbas honorárias sucumbenciais, né, que tivemos um alento em 2015, acredito que alguma coisa vai melhorar depois do julgamento, inclusive, da STJ, né? Então a gente via isso, ou seja, a necessidade, aquele anseio, especialmente, e isso foi um trabalho que agora, lembrando assim, a gente começa a rememorar, a gente acabou enfrentando lá no momento inicial, a gente percebia, especialmente do jovem advogado, né? A gente criou uma comissão da advocacia, né, do jovem advogado, justamente com essa preocupação, porque, né, aquele que está iniciando a carreira, muitas vezes tem dificuldade, né, de fazer o enfrentamento adequado, o embate honesto, o bom diálogo, né, com alguns atores, né, no qual a gente tem que se relacionar. Então a gente trabalhou bastante essa questão das prerrogativas, justamente também pensando nisso. Então era anseio, né, exercício da atividade, remuneração da atividade, né, respeito às prerrogativas. Isso a gente via muito presente, assim, e salvo um erro de leitura, é algo que a gente continua, né, acompanhando até hoje. Então essas eram as questões, assim, que eu acho que a gente pode pensar como algo que eu identifico que naquela época, né, a gente, né, encontrava, né, a gente naquele período, até em função da própria questão das prerrogativas, nós recompusemos na época a comissão paritária junto ao Fórum de Pelotas, que estava desativada. Nós tínhamos comissões por área, então tinha a comissão de direito, a área civil, a área civil, a área trabalhista,
Justiça Federal, justamente com um representante da ordem, né, para cada um desses espaços, para tentar também aglutinar os colegas que atuassem ou que atuavam mais em cada um desses espaços, justamente para tentar identificar as dificuldades, tentar identificar os problemas, né, para buscar auxiliá-los, para buscar acompanhá-los.